convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. João 3, 5. Essa é uma passagem bastante conhecida, né? João, capítulo 3, versículo 5. Amém? Todos acharam? A palavra de Deus nos diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, o texto que nós vamos, ou melhor, o tema, né, que nós vamos abordar hoje é nascidos do Espírito. Amém? Nascidos do Espírito. Esse texto, irmãos, ele relata uma conversa de Jesus com Nicodemos, né? Nicodemos, ele era um fariseu. Ele era membro do Sinédrio. O que era Sinédrio? Sinédrio era um supremo tribunal. Ele julgava as pessoas através das leis. Então ele era um mestre da lei. Ele conhecia as leis. Amém? Então Nicodemos era um fariseu. E ele vai até Jesus. Ele chega até Jesus, olha só, no versículo 1. Do mesmo capítulo aí. Posso ler? Vou ler aqui para vocês, olha. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio até Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Então, quando eu estava preparando essa mensagem, irmãos, esse início aqui me chamou muita atenção, né? Esse início aqui mostra o reconhecimento que Nicodemos teve com Jesus. Por quê? Você já viu hoje, às vezes, duas pessoas que exercem a mesma função, que têm a mesma profissão, a mesma patente. Você já reparou como que um trata o outro? Esse aqui é meu amigo, meu colega de profissão, não é assim? Esse aqui é o meu colega de profissão. E Nicodemos, ele era mestre da lei, ele era conhecedor da lei. E ele chega até Jesus, no versículo 2 aí, olha só, ele veio até Jesus à noite e disse: Mestre. Ele não chamou Jesus de colega, por quê? Porque ele reconheceu que Jesus estava acima dele. Amém? Jesus, ele está acima, irmãos, de qualquer conhecimento, de qualquer autoridade, de qualquer patente, de qualquer cargo. Muita gente briga por cargo, briga na igreja, às vezes um briga numa empresa. Jesus, ele está acima de qualquer cargo, ele está acima de qualquer conhecimento, né? Na área da sabedoria aqui, que é nessa questão aqui de Nicodemos, Jesus, ele é o mestre dos mestres, né? Na medicina, ele é o médico dos médicos, né? Na justiça, ele é o juiz dos juízes, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Amém, irmãos? Então, para começar aqui, esse reconhecimento que Nicodemos teve acerca de Jesus. E Jesus estava falando ali que aquele que não... olha só, deixa eu ver aqui. No versículo 3, eu li até o versículo 2, vamos ler o 3 aqui. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus
se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Aí o versículo 5, que é o tema da mensagem. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nicodemos não estava entendendo o que Jesus queria dizer com nascer da água e do Espírito. Então, nós vamos detalhar esses conceitos aqui para os irmãos. O conceito, irmãos, de nascer de novo não era muito comum no judaísmo. Por quê? Porque eles enfatizavam a descendência física de Abraão. Então, eles não aceitavam muito esse conceito de nascer de novo. Como que eu vou nascer de novo? Eu já tenho um pai que é Abraão. Então, eles obedeciam à lei, eles estavam com os olhos deles na lei. E Jesus veio falando que eles precisavam nascer de novo. O batismo na água era conhecido como um ritual de purificação, mas Jesus introduziu a necessidade do nascimento pelo Espírito. Então, irmãos, para nós entendermos um pouco melhor esse tema, a gente vai voltar lá no início, na criação, do homem. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Amém, irmãos? Gênesis 1, 26 e 27. Diz assim: e Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus, Ele é trino. Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós somos compostos por 3 partes. Também nós somos espírito, alma e corpo. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós somos formados também por 3 partes: espírito, alma e corpo. Por quê, irmãos? Esse conceito é chamado de tricotomia, que é o conceito de que o homem é formado por 3 partes. Então eu vou explicar aqui qual é a função de cada parte. O espírito, ele é o fôlego de vida. Também é a parte que nos conecta a Deus. Amém? Está em Romanos 8,16. Romanos 8,16. O próprio Espírito, aqui o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o canal que nós temos de comunicação com o Espírito Santo é o nosso espírito. Amém? Os irmãos estão entendendo até aqui? Quando uma pessoa morre, todo o espírito, seja ela salva ou não salva,
todo o espírito volta para Deus. Está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Quando uma pessoa morre, o espírito volta para Deus. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. A alma, irmãos, é a nossa parte racional, é a nossa capacidade de pensar, de raciocinar. É onde nós tomamos as nossas decisões, é onde nós temos os nossos sentimentos, é na alma. E na morte, a alma vai ou para o céu ou para o inferno, dependendo da decisão que a pessoa tomar em vida. Deu para os irmãos entenderem? A alma é onde eu tomo as minhas decisões. É onde eu escolho, eu aceito isso daqui, eu não aceito isso daqui. E é justamente a alma, de acordo com o que ela aceitar. Abre para mim, por favor, em Marcos 16:16. Olha só. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Onde eu tomo essa decisão de crer? Na alma. A alma, ela é responsável pela tomada de decisão. Então, se a alma crê em Jesus, ela é salva. Mas se ela não crê, ela é condenada, ela vai para o inferno. É a parte que vai ou para o céu ou para o inferno. Agora nós vamos ver o corpo. O corpo, irmãos, é a nossa parte física, é a matéria, né? É onde nós sentimos ali, é onde dói, né? Machuquei, esbarrei aqui, machuquei. Onde tem uma ferida ali que eu sinto dor. Então o corpo é a parte física. Nós fomos criados do pó da terra. Está em Gênesis 2:7. E formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então nós fomos criados do pó da terra. E quando uma pessoa morre, ela volta para o pó. Ela volta para a terra. Eclesiastes 2:7. É 12:7, desculpa. E o pó volte à terra como era. Só o início ali, ó. E o pó volte à terra como era. Ele está falando aqui do corpo. Amém? Em Gênesis 1:28, Deus disse ao homem e à mulher para se multiplicarem e encher a terra. Gênesis 1:28. Ou seja, irmãos, Adão, ele era a matriz pela qual todo ser humano seria formado. Então Deus criou o homem, Deus fez Adão. E Deus deu uma ordem, olha, multiplique e encha a terra. Os irmãos aqui, né, muitos aqui já conhecem fábrica, né, fábrica de peças. Imagine aqui uma fábrica onde fabrica peças, né, uma produção, alta produção. Então tem ali um maquinário e tem ali uma matriz. O que é essa matriz? É uma forma. Uma forma. E através daquela forma serão fabricadas várias peças. Amém? Serão fabricadas várias peças. Adão era essa forma. Através dele surgiriam os demais seres na terra. Adão era essa forma, essa matriz. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então Adão,
ele era a matriz. Através dele surgiriam os demais seres humanos. E quando um homem foi criado, irmãos, ele tinha um relacionamento pleno com Deus. Gênesis 3:8, só a parte A. Adão, irmãos, ele foi um homem pleno. Nas três partes, ele era pleno espiritualmente, ele era pleno na alma, em sabedoria, em conhecimento. Deus deu a ele toda a capacidade, ele que deu o nome aos animais. Deus deu a ele conhecimento, então ele era pleno no espírito, porque ele tinha contato direto com Deus. Ele era pleno na alma, porque ele tinha conhecimento. E ele era pleno no corpo, porque ele não tinha doenças. Deus não criou Adão com imperfeição. Adão não tinha um problema na coluna, né? Ele não mancava, ele era pleno. Ele era pleno. Gênesis 3:8, só a parte A, olha. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Deus passeava no jardim do Éden, e Adão tinha pleno contato com ele, relacionamento com ele. Adão conversava com Deus. E essa conversa era onde que nós vimos aqui? No Espírito. O Espírito é responsável pela nossa ligação com Deus. Amém? Só que Adão desobedece a Deus e peca. E com a queda e desobediência de Adão, esse relacionamento foi quebrado. Isaías 59:2. Esse relacionamento que Adão tinha com Deus, de conversar, de falar com Deus, esse relacionamento foi quebrado. Olha o que diz Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado, ele faz separação entre Deus e o homem. Deus abomina o pecado. Então, a partir desse momento que Adão caiu, ele e também Eva, eles foram expulsos do jardim do Éden. Eles foram expulsos, não tinha mais o relacionamento com Deus. E entre as várias consequências do pecado e da desobediência, a morte espiritual foi a mais importante. Por quê? Porque a morte espiritual tirou esse relacionamento com Deus. Né? Voltando ao exemplo da fábrica aqui que eu falei, que Adão ele era a matriz, ele era a forma através da qual todo ser humano seria criado. Imagine você que nessa fábrica, essa matriz, essa peça responsável por fabricar as demais peças, essa peça se solta do maquinário, e essa peça cai no chão, e ela trinca. Essa peça agora é uma peça danificada. Amém? Todos concordam? Só que essa peça, era ela responsável por fabricar as demais. Então, essa peça é colocada novamente no maquinário. E começa a produção das outras peças. O que vocês acham que aconteceu? As outras peças, elas são fabricadas também com defeito. Elas também são fabricadas, elas já são fabricadas com defeito. E qual é esse defeito que causou nas demais peças? A morte espiritual. Todo homem nasce morto espiritualmente. O homem nasce, mas o seu canal de comunicação com Deus, de relacionamento com Deus, ele está inativo. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então, por isso que Jesus falou, olha, tem que nascer do Espírito.
Aquele que não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque é necessário, irmãos, ter comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus é a partir de um nascimento espiritual, desse relacionamento com Deus. Deus ordenou ao homem que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. A frase, certamente morrerás, porque Deus falou com Adão, olha, se você comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Esse certamente morrerás, irmãos, é uma morte espiritual e é uma morte física. Só que não é uma morte instantânea, eu comi e morri. Por que aconteceu isso? Porque no jardim tinha ali a árvore da vida. E o homem, o ser humano, ele se alimentava do fruto dessa árvore. E essa árvore, ela prolongava a sua vida na terra. Só que, ao pecar, eles foram expulsos do jardim. Então, eles não puderam mais comer do fruto da árvore da vida. E aí, o que acontece? Primeiro, a morte espiritual foi instantânea. Deus, ele se separou do homem. Quer dizer, melhor dizendo, o homem se separou de Deus, porque foi escolha dele. O homem decidiu pecar, desobedecer. Então, esse relacionamento foi quebrado, a morte espiritual. E, consequentemente, com o passar do tempo, o homem não podendo mais se alimentar do fruto da árvore da vida, com o desgaste natural do corpo, o homem passou também a morrer fisicamente. Com a morte espiritual, veio também a morte física. Amém? E uma outra consequência importante que nós vemos na desobediência de Adão é que agora todo ser humano ele tem um inimigo interno. Está em Gálatas 5:17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Então agora nós temos também um inimigo interno. Qual que é o inimigo? A carne. A carne milita contra o espírito. Irmãos, a gente vê muito essa desculpa, né? Quando uma pessoa erra, né? E ela quer dar uma desculpa, assim, ela fala assim, a carne é fraca. Né? Creio que todo mundo já escutou isso. Né? A carne é fraca. Mas não foi esse contexto que Jesus falou essa frase. Né? Jesus, quando estava para ser crucificado, Jesus ele foi até o jardim de Getsêmani orar. Ele estava aflito. E ele chama os discípulos para orar com ele. Me ajudem em oração, porque a hora se aproxima. E o que acontece? Ele deixa os discípulos num local, no meio do caminho, ele fala, olha, eu vou mais adiante que eu vou orar. Ele estava aflito. E quando Jesus volta, o que eles estavam fazendo? Eles estavam orando? Eles estavam dormindo. Aí o que Jesus fala com eles? Vigiai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, a carne é fraca, a carne não é fraca para pecar. Pelo contrário, para pecar ela é forte. Ela é fraca para fazer a obra de Deus. Ela é fraca para fazer a vontade do Espírito. Pode observar, você pode estar ali com dificuldade para dormir. Né? Aí você fala assim, então eu vou ler a Bíblia. Irmãos, se bobear você não lê um capítulo. Daqui a pouco você já
Já dormiu. Orar, você ajoelha para orar. De repente você acorda percebendo que você dormiu, você nem sabe o que você falou. Você já começa a orar assim: Senhor, abençoe os meus pecados. De tão que a pessoa está sonolenta. A oração dela já é o contrário. É verdade ou não é? Vai jejuar. Às vezes você fica o dia inteiro tranquilo sem comer. Mas quando você coloca um propósito, você determina um propósito para o jejum, você pode estar no meio do mato, irmãos. Dependendo, a pessoa passar uma vaca lá no pasto, ela morde a vaca lá no pasto, de tanta fome que ela está. Então, a carne ela é fraca para fazer a vontade de Deus. A carne é fraca para fazer a vontade do Espírito. E eu te falo, sem medo de errar, a carne é o nosso maior inimigo. É maior do que Satanás. Por quê? Porque o diabo ele só vai agir na vida de uma pessoa se a pessoa der legalidade. Ele só age se a pessoa der legalidade. Mas a carne é algo que você tem que todo dia lutar contra ela. Todo dia você tem que matar a vontade da carne e fazer a vontade do Espírito, para manter o seu espírito vivo. Amém? Os irmãos estão entendendo? A degradação do homem após a queda ocasionou na ruptura do relacionamento com Deus e na condenação eterna. Irmãos, o pecado, a queda de Adão, ele trouxe para toda a humanidade, é um pecado que nós herdamos de Adão. É um pecado que toda a humanidade herdou de Adão. O ser humano herdou o quê? A ruptura do relacionamento com Deus. O ser humano não tinha mais relacionamento com Deus por causa do pecado de Adão. E lá em Gálatas 5, do 19 a 21, fala das obras da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aquele que faz a vontade da carne não vai herdar o reino de Deus. Então, o homem, ele herdou isso de Adão. O homem não tem mais relacionamento, não tinha mais relacionamento com Deus por causa do pecado de Adão. Mas Deus tinha um plano. Amém, irmãos? Deus, ele tinha um plano. E no Evangelho de João 3,16, eu gosto muito desse versículo, porque esse versículo resume o Evangelho, né? Esse versículo, olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o resgate do relacionamento do homem com Deus. O que o homem havia perdido lá com Adão, Jesus, ele resgata esse relacionamento. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus morreu, o véu se rasgou. E o que separava o lugar santo do lugar santíssimo, agora não tem mais separação. Nós podemos ter acesso livre a Deus. Amém, irmãos? Jesus, ele é o novo Adão, ele é o segundo Adão. Ele é a nova matriz. O que nós tínhamos, o que nós somos feitos em Adão, agora nós temos uma nova matriz que é Jesus.
Em Romanos 8:29, diz que Deus predestinou o seu povo para ser conforme a imagem do Filho, ou seja, tornar-se semelhantes a Jesus. Romanos 8:29, porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus agora, ele é a nova forma, a qual nós devemos ser moldados. Eu falei aqui na última vez que eu preguei, porque cristão, o significado é pequenos cristos. Nós devemos ser semelhantes a Jesus. 1 Coríntios 15, do 45 ao 49. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural. Pois o espiritual, depois o espiritual. O primeiro homem da terra, Adão, é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Nós agora temos uma nova matriz, temos uma nova forma, a qual nós devemos ser moldados, que é Jesus. E Jesus, ele traz novamente esse relacionamento com Deus. Não há outro caminho de se achegar a Deus senão através de Jesus. Amém? Através de Jesus Cristo nós temos comunhão novamente com Deus. 1 João, capítulo 1, do 6 ao 9. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus nos purifica do pecado que nós, primeiro, herdamos de Adão, e segundo, dos nossos próprios pecados. Porque nós não somos condenados só através do pecado de Adão. Nós somos também pecadores. Nós cometemos falhas. Nós cometemos erros. Amém? E é preciso que a gente reconheça. O primeiro passo é reconhecimento. Nós vamos ver isso daqui. É preciso que o homem reconheça que ele precisa de Jesus. O novo nascimento é essencial. Muitas pessoas hoje, assim como Nicodemos, tentam se aproximar de Deus através do conhecimento, tradição ou boas obras. Tem gente que acha que as boas obras vão poder salvar. Ele só não crê em Jesus, mas ele é uma pessoa boa. Irmãos, se for seguir esse pensamento, de pessoas boas o inferno está cheio. Se for seguir esse pensamento, o inferno está cheio. E quando a gente pensa no inferno, irmãos, a gente pensa, em fogo, em demônios. Isso não é assustador? Isso assusta qualquer pessoa.
né? Mas o que mais, quando eu penso, o que mais me assusta é saber que Deus não está lá. E é isso que Adão, depois da queda, é isso que Adão vivenciou. O afastamento de Deus. Quem está no inferno não tem mais chance. Quem está no inferno não tem mais contato com Deus. Não adianta clamar, não adianta orar, não adianta você fazer nada, porque ali é a segunda morte. Quem está no inferno está condenado para sempre. É para sempre afastado de Deus. Olha quão terrível é essa situação. A pessoa está afastada de Deus, ela está ali e ela sabe que ela não vai ter um resgate, porque a chance dela ser resgatada era aqui, em vida. E quando ela estava aqui, ela não tomou a decisão que fala ali, ó, quem crê e for batizado será salvo. Ela não tomou essa decisão na alma. E a alma dela hoje está no inferno. E não tem resgate, não tem mais salvação para ele. Irmãos, isso é muito sério. Tem gente que vem na igreja e está brincando. Tem gente que fica 30 anos na igreja e acha que está... eu estou indo na igreja, estou fazendo a minha parte. Irmãos, você está perdendo o seu tempo. Está perdendo o seu tempo. Se você não está vindo na igreja levando a obra de Deus a sério, levando a sua salvação a sério, a sua vida espiritual a sério, irmãos, você está correndo um grande risco de ir para o inferno. Poxa vida, eu estava lá na igreja. E não tomei a decisão. Não andei como deveria ter andado. Já era. E a gente, irmãos, a gente não tem controle sobre a morte. A gente não sabe até quando nós vamos viver. Né? Acho que tem um ditado que fala assim, olha, para morrer basta estar vivo. Né? A gente não tem esse controle sobre a morte, a gente não sabe até quando nós teremos a oportunidade de estar aqui, de aceitar Jesus. Isso é muito sério, irmãos. Toda vez que eu tenho a oportunidade de pregar, eu falo sobre isso. Olha quantos lugares estão aqui que poderiam ter pessoas aqui. Mas por quê? Porque a carne está falando mais alto que o espírito. Não vou na igreja hoje não que está calor. Aí faz frio. Não vou na igreja hoje não que está frio. Não vou na igreja hoje não que o sol está muito forte. Aí de noite, não vou na igreja hoje não que nunca está bom. Nunca está bom. Mas, para quem está sendo enganado lá fora, não tem dia ruim, pode estar chovendo canivete que a pessoa vai. Ele pode estar adorando o diabo lá fora. Ele vai. Irmãos, a gente precisa acordar. A gente precisa acordar. Fazer a obra de Deus com vontade, com seriedade. Levar a nossa vida espiritual a sério. Pregar a palavra de Deus para as pessoas. Você é canal de transformação onde você estiver. Na sua família, lá na sua rua com seus vizinhos. Você está ali, Deus está te usando, Deus te levantou ali para levar a palavra. Mas se a gente ficar quieto, como que eles vão ouvir a palavra de Deus? Eu tenho vergonha. Irmãos, vergonha de Deus? Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai. A gente precisa, irmãos, levar a obra de Deus a sério. Amém? A obra de Deus, a salvação não é através de boas obras.
No entanto, Jesus ensina que não basta saber sobre Deus. A irmã Regina pregou, foi a irmã Regina pregou sobre isso uma vez, né? De praticar a obra de Deus, né? Não, como é que é o tema da mensagem? Não ouvir, mas também praticar a palavra. Pastor Júnior pregou sobre isso domingo. Aquele que conhece, mas não pratica, não pode falar que sabe, que ele não faz. É necessário um nascimento espiritual. É o nascimento espiritual, irmãos, que vai transformar o nosso caráter. É uma mudança de 180 graus. Se a pessoa estava aqui, 180 é aqui, ó. Né? Não é 360 não, porque 360 eu vou sair, vou dar a volta, vai parar no mesmo ponto. É 180. Ela está aqui, está vindo nessa direção, indo para o inferno. Aí converteu, a mudança dela, ó, radical. É outro sentido. É mudança. E essa mudança é através do nascimento espiritual. Tem gente que batiza. O batismo, irmãos, ele é uma confissão pública de que a partir daquele momento não vivo mais eu, mas agora Deus vive em mim. Deus vai agir através de mim. Então, quando a pessoa é mergulhada, que ela é submersa, aquilo ali significa um sepultamento, né? A pessoa foi ali submersa. E quando ela levanta, é um nascimento, é um novo homem, é uma nova mulher. Mas não adianta se batizar nas águas se não tiver um nascimento no Espírito. Porque é no Espírito, é um nascimento no Espírito que eu vou tomar um novo rumo. É o nascimento no Espírito que vai me ajudar, vai me fazer andar nos caminhos de Deus, obedecer a palavra de Deus. Amém? Então agora nós vamos ver como nascer do Espírito. Já estou encerrando, tá? Primeiro passo, irmãos, para nascer do Espírito: arrependimento e fé. Atos 2:38. Diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então precisa de um arrependimento. A pessoa tem que reconhecer que ela é pecadora. Porque se a pessoa falar eu não sou pecador, ele já está pecando. Então é preciso o reconhecimento. Só vai até Jesus quem reconhece que precisa de Jesus. Amém? Segundo passo, submissão ao Espírito Santo. O novo nascimento está em Gálatas 2:20. O novo nascimento é um ato soberano de Deus, mas requer que nos entreguemos completamente a Ele. Já estou crucificado com Cristo. Olha o que Paulo fala. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, é preciso submissão ao Espírito Santo. A partir do nascimento espiritual, né, não é mais a nossa carne que vai mandar. Ah, eu estou com dificuldade de orar. Vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Vai indo, porque Deus vai te dar força. Deus vai te fortalecer para você fazer a vontade dEle. Amém? Terceiro passo: nova vida em Cristo. 2 Coríntios 5:17. Quem nasce do Espírito vive uma nova vida. Em 2 Coríntios 5:17 afirma assim, olha: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É uma nova vida. Não é a vida mais que a pessoa tinha antes de conhecer a Deus.
antes de se entregar a Jesus. É uma nova vida. E o impacto do novo nascimento. Aquele que nasce do Espírito passa a produzir os frutos do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Olha só, aquele que era da carne, ele produzia o que? As obras da carne que nós lemos ali. Lascívia, nós lemos as obras da carne. E agora aqueles que nascem do Espírito passam a produzir os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. A pessoa passa a ter uma outra atitude. Amém? Sua mente é renovada e sua vida refletida pelo caráter de Cristo. Romanos 12, 2. Por quê? Porque a pessoa agora ela é moldada em Cristo. Jesus é a nova matriz, é a nova forma a qual nós devemos ser moldados. E através disso daí, olha, é renovada a sua vida, refletida no caráter de Cristo. Nós passamos a ter o caráter de Cristo. E não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele passa a ter certeza da vida eterna. A pessoa que antes tinha medo de ir para o inferno, agora ele tem certeza da sua salvação. 1 João 5, 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então nós que estamos aqui, que temos o Filho de Deus, nós temos Jesus na nossa vida, nós estamos salvos, nós temos a certeza da nossa salvação. Amém, irmãos? Conclusão: Nicodemos foi desafiado a ir além do conhecimento religioso. Nicodemos, ele era um conhecedor da lei. E Jesus falou com ele: olha, você precisa ir além desse conhecimento e buscar uma experiência real com Deus através de um novo nascimento. Essa mesma mensagem se aplica a nós hoje. Deus não quer apenas que sejamos religiosos. Deus não quer que você venha aqui e apenas sente no banco. Eu vou ali cumprir a minha obrigação. Mas Deus quer que sejamos regenerados pelo seu Espírito. É uma nova vida, uma nova conduta. O convite está aberto. Você já nasceu do Espírito? Amém? Você já nasceu do Espírito? Responda para você mesmo. Veja as atitudes que você está tomando. Né? Deus que conhece, você se conhece e Deus também te conhece. As suas atitudes estão de acordo com as atitudes de Jesus? Se não, entregue a sua vida a Cristo hoje e experimente uma nova vida em Deus. Que essa mensagem, irmãos, possa fortalecer a sua vida, tá? Possa trazer frutos, né? Frutos que engrandeçam o nome do Senhor, né? Não é para a gente, Deus não te dá uma bênção para você aparecer, para você lacrar. Hoje muitas pessoas sobem no púlpito: eu sou profeta. Irmãos, quem é de Deus não precisa falar que é de Deus, não. A sua conduta, a Bíblia fala assim que a árvore nós conhecemos ela pelos frutos. Você não precisa de, eu sou de Deus, eu sou profeta, me respeita que eu sou profeta. Você não precisa disso não. Precisa disso não. E outra coisa, se alguém
está ali te afrontando. Irmãos, Deus, Ele é justo, Ele que luta por nós. Ele que vai fazer justiça por nós. Amém? Você não precisa de brigar com ninguém. Ah, não quer? A palavra de Deus é essa. Quem crê, for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Ah, eu não aceito. Amém. O meu papel de te avisar, eu fiz. Agora é com você. A responsabilidade agora é sua. De andar nos caminhos de Deus ou não. Agora, se você não andar, você vai ter que arcar com a responsabilidade da sua conduta. Isso vem através de, eu acredito, através de um relacionamento, né? Através do conhecimento. Se alguém está jogando futebol, por exemplo, e você fala assim, olha, não pega a bola com a mão porque é falta. Aí a pessoa não conhece o futebol, aí a pessoa vai lá no meio do jogo e abraça a bola. O que vai acontecer? O juiz vai marcar falta. Ah, mas eu não acreditei quando você falou. Mas é assim. Deus, Ele determinou, Ele fez a regra, Ele fez as leis. E não importa se eu acredito ou não, é aquilo ali. Se você acreditar, beleza, vai obedecer a palavra de Deus, e Deus, você vai ser salvo pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus e pela sua fé em Jesus. Agora, se você não acreditar, você vai arcar com as consequências. Não é porque eu não acredito que eu vou lá, chegar lá, pegar a bola na mão e o juiz vai, ah não, deixa ele porque ele não acredita que pegar a bola com a mão é falta. É falta. É falta. Quem determinou não foi eu. Quem determinou aqui foi Deus. O que eu estou falando para você aqui é o que está na palavra. A pessoa crendo ou não, é isso daqui. Se ela aceitar, tudo bem. Se ela não aceitar, vai vir as consequências, irmãos. Vai vir as consequências. Amém? Então essa palavra que Deus tinha para nós hoje. Convido você a estar orando. Nesse instante, pode ficar à vontade.